Boa noite. Hoje eu vim ensinar para vocês como fazer um esquema simples de manga raglan, porque as pessoas têm muita dificuldade, quer fazer uma peça e não sabe como fazer. Às vezes quer fazer tamanho médio, quer fazer tamanho grande, e eu vou dar uma dica como fazer isso aí sem complicar, tá? Então vai ser uma coisa bem resumida e simples. O pessoal do grupo me pediu e eu estou fazendo, tá? Bom, vamos entender aqui. Primeiramente, nós vamos ter que ter a amostra pronta, né? A amostra seria isso aqui, mais ou menos. Vamos dizer, isso não fiz como amostra. Isso aqui é só para dar o exemplo. Você faz tantas carreiras aqui e, por exemplo, você vai fazer uma amostra de 40 carreiras por 40 pontos. Então você faz isso, ou começa com fio de outra cor, né? E termina com fio de outra cor. Você coloca 40 pontos e 40 carreiras, ou 60, aí vai do seu gosto, né? Aí depois você passa assim, sabe? Essa tá com essa sanfoninha aqui, então ela tá apertando um pouco, né? Mas ela vai ficar reta. Então você passa, você vaporiza assim, ó, deixa tudo direitinho. E eu vou dar o exemplo aqui no papel. Aí você vai pegar e vai fazer assim. Você vai pegar a amostra todinha, tá? Por exemplo, foi 40 pontos, né? Eu falei. Vamos ver quanto que tem nesses 40 pontos. Então aqui eu coloquei 15 centímetros. Você vai medir a amostra. Quanto que der? Se der 10, você marca 10. Se der 15, essa daqui deu 14, né? Mas isso aqui foi no papel. Então eu coloquei como exemplo, eu coloquei 15 centímetros. Porque foi uma cliente que me passou essa amostra. Entendeu? Uma cliente não, uma pessoa do grupo que me passou essa amostra para fazer um esquema para ela. Então eu sei que nos 40 pontos eu tenho 15 centímetros. E nas carreiras, que seriam 40 carreiras também, eu contei a amostra que ela me deu 9 centímetros. Então até aí acho que deu para entender. Você mede a amostra, você fez a amostrinha, aí você mede aqui, vamos dizer que eu medi isso aqui, ó, deu 15 centímetros. E que eu medi isso aqui, deu 9 centímetros, tá? Então aí eu tenho aqui. Aí o próximo passo que você tem que fazer é saber quanto, em 1 centímetro, quantos pontos você vai precisar usar. Então é muito fácil, você vai dividir os 40 pontos por 15 centímetros. 40 pontos, vamos ver aqui, só para vocês entenderem. Eu já disse isso no outro vídeo, mas vou explicar mais uma vez. 40 pontos que nós fizemos a amostra, dividido por 15 centímetros. Deu igual a 2,66666. Então, nós vamos... quando dá assim, dízima assim, você aumenta, você deixa assim, ó. Você põe 267. Aí acaba com isso aqui. Tá? 267. Se você arredonda, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. 2,67. Acabou. Então, 2,67. Porque aí você tira essa dízima que sobrou aqui. Então, nós vamos finalizar colocando 7 aqui. Você aumenta sempre 1. Agora, nas carreiras, a mesma coisa. Aí eu dividi as 40 carreiras por 9. Então, vamos fazer aqui. 40 dividido por 9 centímetros. Igual a 4,4444. Então, o que nós temos que fazer? 4, vai continuar o 4. Depois 4, 5. Você põe 5. Então, é 4,45. Então foi isso que eu coloquei aqui, ó. 2,67 em pontos e 4,45 em carreiras, em 1 centímetro. Você vai ter isso, tá? Você sabendo isso, você vai ter que tirar as medidas da peça.
né? Eu marquei já aqui, ó. A amostra deu 4,45 carreiras e 2,67 pontos. Acho que até aí deu para entender. Caso não entendam, deixe os comentários abaixo, ou então entra lá no grupo e pergunta que eu respondo, né? Então vamos fazer o seguinte, agora vamos ver as medidas. As medidas, eu peguei um caderno aqui para mostrar mais ou menos como que vocês tiram as medidas, tá? Por exemplo, a primeira medida que eu vou ter que ter é a medida do busto. A medida do busto, eu vou precisar da circunferência do busto, depois eu falo aqui, vamos ver a circunferência do busto. A circunferência do busto, você vai tirar a medida total aqui do busto, né? Põe a fita e dá a volta toda. Numa não muito justo e também não muito largo, né? Confortável. Então, na medida que eu vou fazer, o busto é 98. A mesma coisa você vai fazer no quadril. O quadril aqui embaixo, a circunferência do quadril. No quadril deu 106 centímetros. E, bom, deixa eu já explicar o que é isso aqui. A medida que eu vou precisar, ó, é o 98 de busto. Eu vou ter que dividir esta medida por 2, vai dar 49, tá? Depois nós vamos transformá-la em pontos, tá? Então eu sei que eu vou precisar da metade da medida do busto, a metade da medida do quadril, deu 56. Agora, a largura do decote. A largura do decote você conta assim, ó. Você pode medir daqui até esse lado, pelas costas, sabe? Mas só que aí você tem que ver que você vai ter que colocar, depende da gola que você vai pôr. Se você for pôr uma gola de 3 centímetros, você desconta os 3 centímetros aqui, põe 3 centímetros de um lado e 3 centímetros do outro, para a gola não ficar muito em cima, né? Depende de onde você vai querer o decote. Então você tira essa medida duas vezes, né? Frente e costa. Então você vai fazer o círculo também, a circunferência. Ou então você usa só a parte das costas 2 vezes, tá? Porque seria frente e costa. Então no meu caso aqui, deu a largura do decote, deu 48 centímetros, tá? Aí depois eu vou explicar isso aqui também. A largura das costas é o seguinte, você vai tirar daqui desse ossinho aqui até aqui, onde começa a manga. A medida das costas, uma vez só, a parte das costas, tá? Então no meu caso deu 40 centímetros. A largura do punho é a circunferência do punho aqui, que você quer, que você deseja, e coloca aqui. No meu caso deu 22 centímetros. Depois nós vamos fazer os comprimentos. Aí, comprimento total, deu 66. Comprimento total é daqui do pescoço até onde você vai querer a peça. Se você vai querer até o quadril, se você vai querer um pouco abaixo da cintura, tá certo? Aí, no meu caso, deu 66. O comprimento da manga, como ela é grande, você vai ter que tirar daqui do pescoço, dar a volta todinha no braço até onde ela vai ficar, tá? Então, no meu caso aqui, deu 68 centímetros. E aí, nós vamos medir a cava também. Mas a cava, eu vou dar um jeitinho mais fácil para vocês fazerem. Então, eu vou explicar isso agora. Como eu já tenho essas medidas, eu vou ter que transformar essas medidas para colocar no esquema em pontos e em carreiras. Então vamos já transformar isso aqui. No busto, como eu falei, você vai pegar o busto, dividir por 2, que é uma parte só que você vai trabalhar, e vamos multiplicar esses 49 pelo tanto de pontos, como é largura, nós temos que multiplicar por esse 2,67. Então, só para dar um exemplo, as outras vão ser do mesmo jeito. Então, eu pego 49, que é a medida do busto, tá? A metade da medida do busto, e multiplico por 2,67. 2,67.
deu igual a 130,83, tá? Vamos tirar esse 83, porque como é malha, você pode tirar, não vai dar tanta diferença. Vamos colocar 130 pontos. Então nós sabemos que aqui, ó, no busto eu vou ter 130 pontos, tá? No quadril é a mesma coisa. Então já vou, para não ficar multiplicando, eu já deixei aqui pronto, né? Mas é desse jeito que você tem que fazer. Então o quadril deu 106, você vai dividir o quadril por 2, deu 53, você vai multiplicar pelos 2,67, que é em 1 centímetro, vai dar 142 pontos no quadril. A largura do decote é a mesma coisa, deu 48. A largura do decote deu 128 pontos. Aí você vai dividir isso por 6, o que deu, vai dar 22 pontos. Vou explicar por que nós vamos dividir isso por 6, tá? Como é uma blusa raglan, deixa eu pegar aqui algum desenho. Como é uma blusa raglan, ó, eu vou até desenhar aqui. A blusa raglan, ela funciona assim, ó. Ela vem uma parte da frente, eu não sei desenhar muito bem. Aqui tem a manga, né? A manga, a frente e a outra manga que tá aqui, ó. Então seria aqui a manga, outra frente e aqui, ó. É que eu não sei, e aqui vai ficar um círculo aqui, né? Porque é o meio. Então, essa é a frente, costas e mangas, tá? É que eu não sei desenhar muito bem. Tá? Então nós vamos dividir isso por 6, né? Aquela medida do decote por 6, que é para saber quanto que nós vamos colocar nesse decote aqui. Então eu dividi por 6, por quê? Porque nós vamos usar nas costas 2 vezes essa medida, e na frente também, e uma vez essa medida nas mangas. Então vai ficar assim. Como eu dividi por 6, tá? Eu dividi por 6, deu 22 pontos. Então eu sei que na frente eu vou ter 22 e 22. Então vai dar 44 pontos. Né? Aqui também, 22 mais 22. Vai dar 44 pontos. E nas mangas é uma vez só. Então é 22 e 22. Deu para entender isso aí, ó? Então, a frente e as costas equivalem a 2 vezes essa medida. E as mangas equivalem uma vez essa medida cada manga. Se você for contar aqui, ó, você vai entender, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por isso que a gente divide por 6. Porque a frente da manga raglan é maior. E as costas também. E as mangas são menores, né? É só pegar uma blusa de manga raglan e ver essa diferença. Então por isso que eu dividi por 6, tá? Então deu 22 pontos. Agora a largura das costas é 40 centímetros, deu 106 pontos. Multipliquei pelos 2,67, deu 106 pontos. E a largura do punho, 22 centímetros, deu 60 pontos. Sempre fazendo essa multiplicação, aí você vai chegar a isso. Aí nós vamos compensar pelos comprimentos. Os comprimentos o comprimento total. Comprimento total seria daqui até onde você deseja a blusa, né? No meu caso deu 66, como eu já havia explicado. Eu multipliquei pelos 4,45, que é o que deu nas carreiras, e vai dar 294 carreiras total. O comprimento da manga, também ensinei a medir, daqui até aqui, deu 68, você vai multiplicar, deu 318 carreiras. E a cava, agora nós vamos ver a cava. A cava agora eu vou explicar para vocês. Para você saber a largura da cava, geralmente, como eu costuro, então eu tiro um pouco da costura e passo para o tricô. E dá muito certo. Então a cava é o seguinte, a cava você vai pegar a largura das costas, a metade da largura das costas, que seria a largura, seria 40 centímetros, né, das costas. A metade dá 20.
E você coloca 3 centímetros a mais, porque a manga raglan é um pouco maior do que a cava normal, blusa de manga de cava. Se fosse manga de cava, você ia usar metade das costas. Como raglan, nós vamos acrescentar 3 centímetros. Então, 40 dividido por 2 dá 20, mais 3 vai dar 23. E aí eu multiplico pelas carreiras, que aqui essa 4,45 deu 102 carreiras. Então aqui eu já tenho as medidas que eu vou precisar. Agora vou passar essas medidas para o papel. Eu já comecei passando para adiantar. Então vamos dizer, a largura... Eu vou explicar uma coisa. Se você quiser uma blusa que vá mais ou menos até a cintura, um pouquinho abaixo, você pode usar a medida do busto. Se ela for uma blusa mais justinha, né? Agora, se você quiser um blusão, assim, que vai chegar até o bumbum, assim, até o quadril, então você usa a medida do quadril, tá? Então, você pode usar as duas medidas para fazer. Também pode, por exemplo, quem quer fazer uma blusa comprida e justinha em cima, você pode começar com a medida do quadril e reduzir essa medida até a medida do busto. Mas aqui nós vamos fazer reto, que a maioria das blusas são assim. Então, os 142 pontos equivale à largura do quadril, né? Quadril, ó, 142 pontos. Então, eu coloco 142 pontos aqui, que eu vou trabalhar com a medida do quadril. Ela vai 142, aqui vai ter 142. E agora nós vamos pegar a medida do decote, né? Que nós fizemos lá, deu 22 pontos, 2 vezes, deu 44. Então eu já coloquei os 44 pontos aqui. Agora que nós... E a medida da cava também coloquei aqui, ó. Metade das costas, mais 3 centímetros, 23, multiplicado pelas carreiras, deu 102. Então nós vamos saber que aqui já tem 102 carreiras. Agora nós vamos começar a fazer o esquema. Eu não quero complicar para vocês, né? Então vamos ver. Pra gente saber... Você vai ver como que você quer a barra, né? Se você quiser uma barra na frontura de 30 carreiras, você põe 30 carreiras. Se você vai fazer uma barra dupla, tá? Você vai fazer 60, logicamente, né? Mas o que vai equivaler é o que vai ficar para frente. O que vale é o que está na frente, porque o outro vai dobrar, não interessa. Então é 30 mesmo. Só que se você fosse fazer dupla, seria fazer 60. Vamos dizer que você faça aqui a barra na frontura. Então é 30 carreiras. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu sei que daqui até aqui em cima, como eu peguei a medida do comprimento total, deu 294 carreiras, tá vendo? Comprimento total 63, 294 carreiras. Então eu sei que essas 294 carreiras é da barra ao final da blusa. Então, se eu subtrair 102 e 294, eu vou ter quanto eu vou precisar fazer aqui. Então é essa a conta que nós vamos fazer, ó. Então vamos pegar aqui 200, deixa eu pôr o calculador aqui, vamos ver se dá para vocês enxergar. 294 menos 102 carreiras, igual a 192. Então eu sei que 192 é essa parte de baixo. Só que não pode esquecer das 30 carreiras. Então, como eu vou ter 30, então eu vou ter que descontar essas 30 também, que eu coloquei as 30 separado. Então, menos 30 carreiras, dá 162 carreiras. Tá? Então, primeiro você começa, faz 30 carreiras de base, depois 162. Para quem quer colocar o total, você faz a barra e não zera o contador, né? Aí já seria, não precisava descontar a barra. Mas para não complicar, melhor assim. Então, o que nós fizemos aqui foi 294 menos 102. 294 é o comprimento total, menos 102, que é o tamanho da cava, e menos 30 carreiras de barra. Então deu 162. Então eu sei que até aqui tem 162, certo? Agora,
Acabou. As medidas já estão colocadas aqui, agora fica bem mais fácil. Agora nós vamos fazer aqui, nós vamos ter que saber quanto que nós vamos que diminuir para poder chegar até esses 44 pontos. Se aqui tem 142, porque foi reto. Então, para saber, você vai ter que fazer a subtração. 142, que é a largura total dos pontos que vão sobrar no decote, né? Então, 142 menos 44. Então, nós vamos fazer isso. 142 menos 44. Deu 98. Então, eu sei que nós vamos ter que diminuir aqui 98 pontos. Tá? Então, como são dois lados, eu não vou diminuir 92, porque 92 é o total. Então, eu vou dividir isso por 2. Dividir por 2 para saber quanto de cada lado que nós vamos, quantos pontos nós temos que diminuir. Dividido por 2, os 98, deu 49. Então, eu sei que eu vou diminuir 49 pontos aqui e 49 pontos aqui. Certo? Até aí deu para entender. Agora, nós temos que fazer as diminuições. As diminuições, vamos dizer, nessa peça, nesse caso, eu vou diminuir de 3 em 3. Vou fazer aquelas mosquinhas de 3 em 3 pontos, tá? Então, o que nós temos que fazer? Temos que dividir estes 49 pontos por 3. Porque se eu divido os 49 pontos dividir por 3, eu vou saber quantas diminuições eu vou ter aqui, de 3 pontos. É bem fácil. Então, 49 dividido por 3. Igual a 16 deu uma dízima, mas nós já precisamos usar esse número, 16. Tá? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas nós vamos usar esse número. Esse número quer dizer que vai sobrar um pouco de carreiras aí. Tá? Mas nós vamos ver isso aí, para deixar direitinho. Então, eu sei que aqui eu vou ter, deixa eu marcar aqui, 16 diminuições de 3 pontos, tá? Agora nós temos que saber de cada quantas carreiras nós vamos ter que diminuir, né? Porque aqui tem 102, nós vamos dividir, então, as 102 carreiras, que é o tamanho da cava, por 16. Aí vai dar cada quantas carreiras eu vou ter que diminuir 3 pontos, certo? 16 vezes. Então, vamos fazer isso. 102, que é o tamanho da cava, dividir por 16. Dá igual a 6, tal. Não é? Ou você pode usar esse 6... eu vou explicar como que pode ser feito isso. Para não complicar, é melhor usar o 6, tá? Então, a gente corta esse pedaço aqui e vamos fazer assim, ó. A diminuição vai ficar assim, cada 6 carreiras, nós vamos diminuir 3 pontos, 16 vezes, que são 16 diminuições, 16 vezes. Tá? Logicamente, como deu isso aqui, não vai dar certinho aqui as 102 carreiras. Então, nós vamos multiplicar os 16, isso é só para você tirar a dúvida. 16 vezes 6, quanto que vai dar? São 16 diminuições vezes 6 carreiras, dá igual a 96. Então, eu sei que essa diminuição ela vai acabar quando eu tiver 96 carreiras. Mas na realidade nós precisamos de 102 carreiras. Então nós vamos fazer até 102 sem diminuição. Então é só ver assim, 96 para 102 dá 6. Então você faz 6 carreiras lisas. Tá? Esse é o jeito menos complicado. Agora, se você é muito exigente, porque isso aí não dá nem para notar, mas eu vou explicar aqui. Esse aqui já está explicado. Mas se você é muito exigente, que não quer
fazer essas carreiras lisas, que não tem nada a ver, vai ficar do mesmo jeito, você pode fazer cada 7 carreiras 6 vezes, porque são 6 carreiras que sobram. E depois, o restante, você faz, eu vou até marcar aqui, ó, cada 7 carreiras diminui 3 pontos 6 vezes, aí elimina esses 6 aqui, tá? E depois você volta para o 6, que era 6, né? Cada 6 carreiras diminui 3 pontos, o restante das diminuições. Se eram 6 e tinham 16, logicamente sobrou 10, então 10 vezes. Aí fica a seu critério. Para mim, eu faço assim, fica maravilhoso, essas carreiras não vão atrapalhar em nada, que não tem nada. Mas aí depende de você. Bom, isso aqui você já está sabendo como que você vai fazer a sua blusa, tá? Você já vai saber que você vai ter que colocar 142 pontos, vai fazer 30 carreiras na barra e depois vai seguir até 162 e vai começar a cava. Cada 6 carreiras você vai diminuir 3 pontos 16 vezes e vai sobrar 6 carreiras até chegar no 102. Ou, como eu expliquei, cada 7 carreiras 3 pontos 6 vezes e cada 6 carreiras menos 3 pontos 10 vezes. Aí dá certinho, né? Aí vai de você. Agora é o seguinte, eu vou explicar uma coisa. Na parte da frente, se eu fosse fazer uma blusa com decote assim feito na máquina, eu já não faço isso, então eu corto, eu só uso essas diminuições. Eu vou ensinar para vocês como se faz quando vai fazer corte. Tá? Eu não vou explicar essa parte aqui, porque aí vai complicar muito. Se você quer fazer assim com um decotinho aí, você mais ou menos já deve ter uma prática, você vai saber que você vai ter que fazer o decote aqui na frente, na máquina. Eu vou fazer uma peça dessa para mostrar para vocês e eu vou fazer cortando, porque qualquer pessoa dá para fazer cortando e eu acho que fica muito melhor, porque fica bem redondinho, fica perfeito o decote, muito mais do que se estivesse fazendo calado. Calado, eu digo, diminuído, agulhas e suspensos. Então, nós sabemos que nós vamos ter que, para fazer a peça, nós vamos fazer 2 partes iguais a essa. 2 partes. E agora nós vamos passar para fazer a manga, né? A manga eu vou fazer aqui atrás, tá? Eu nem fiz o desenho, eu não tenho muita prática de fazer desenho, mas eu vou fazer aqui mais ou menos para vocês verem. Por exemplo, aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês perguntam, que eu não tenho problema em explicar. Essa seria a manga, tá? Como eu vou fazer reto, vou deixar reto. Porque tem esquemas aí que eles mostram que você tem uma levanta aqui, porque a parte, quando você faz assim para não cortar, você tem que fazer menor na frente e para poder fazer aquela volta do decote, né? Para ficar mais redondinho. Mas eu, como vou fazer cortado, não há necessidade. Eu acho que vocês aprendendo assim vai facilitar e vai fazer um acabamento melhor, tá? Por isso que eu não estou ensinando esse negócio de fazer decote. Porque, veja só, às vezes você vai fazer uma blusa de ponto perlê e para você fazer o decote no ponto perlê é um trabalho danado e mesmo assim não acho que fica uma beleza, tá? Então a gente quer praticidade e rapidez. Acho que isso que interessa mais. E bem feito, né, o serviço. Bom, agora vamos passar para as medidas da manga. As medidas da manga é o seguinte, ó. Eu sei que essas duas
eu vou encaixar na peça, né? Essas duas partes aqui. E essas partes tem que ser do mesmo jeito da parte da frente. Então eu vou copiar tudo que está aqui, ó, que eu fiz na parte da frente das costas, vou passar para cá. Então eu sei que é aqui desse lado é cada 6 carreiras diminuir 3 pontos 16 vezes, não é isso? 16 vezes e 6 carreiras lisas. Ou daquele outro jeito lá, né? Cada 7 é igual. Tudo é igual. Isso você vai ter que fazer dos dois lados. Cada 6 carreiras menos 3 pontos, 16 vezes. E aqui, eu logicamente vou ter as mesmas carreiras daqui, 102 carreiras. Então eu sei que aqui é 102 carreiras, para chegar no final. Aqui é 6 carreiras lisas. Como eu falei, cada 7... Isso aqui, como eu expliquei aqui, se você for fazer desse jeito, cada 7 e tal, você vai fazer a mesma coisa nas mangas, né? Bom, aqui então, agora como nós tínhamos feito lá no desenho, vocês lembram que aqui no decote nós dividimos por 6 e deu 22? Eu não falei para vocês que um 22 desse, uma parte dessa seria para manga? Então, eu sei que aqui eu vou ter 22 pontos, certo? Então aqui já está meio caminho andado, eu já sei o quanto que eu vou diminuir e tudo. Agora eu preciso saber quantos pontos eu vou ter que colocar, vou ter que chegar aqui para poder fazer essas diminuições e sobrar 22. É fácil. Olha, você vai pegar 16 diminuições e 3, tá? Então você sabe que você vai multiplicar os 16 por 3. Ó, aqui, vamos ver aqui. 16 vezes 3, eu vou diminuir 48 pontos. E do outro lado também 48, que é igual. Então, para eu saber quanto que eu tenho que ter de medida aqui, eu vou pegar os 22 mais 48 mais 48. Então, vamos ver aqui, ó. 48 mais 48 mais 22 mais 118 pontos. Deixa eu conferir aqui, pelo fato que eu vi um zero aqui, uma vírgula, não sei se eu fiz certo. 16 vezes 3, que seriam 16 diminuições vezes 3 pontos. 48, é isso mesmo, então tá certinho. Então eu sei que eu diminuo 48 aqui e 22 aqui. E vão sobrar 22. Então deu 100, deixa eu fazer de novo, porque eu apaguei aqui, acho que é 116, né? Então é 48 mais 48 do outro lado, mais 22, dá 118. Então eu sei que aqui eu tenho que ter 118 pontos. Tá? Metade põe no zero, metade para cada lado, né? Da máquina, isso vocês sabem. Agora então eu já sei aqui quanto que vai ter a largura da minha manga. Agora eu vou ter que saber quanto que eu vou ter no punho. No punho eu tirei a medida. Largura do punho 22 centímetros, deu 60 pontos, tá? Então eu vou colocar esses 60 pontos aqui. E agora vamos saber como que vai ser o comprimento dessa manga, que nós temos que saber quanto que vai ter aqui. Eu sei que aqui eu tenho 102, do mesmo jeito que eu fiz aqui, no começo eu vou fazer na manga. Eu sei que a manga, o comprimento total da manga que nós medimos deu 68, 68 que nós transformamos, deu 318 carreiras. Então eu sei que a manga total dá 318 carreiras. 318 carreiras. Essa é a manga total, daqui de cima até embaixo. Então, nós vamos ter que saber quanto que nós vamos colocar aqui. O punho você vai definir qual o tamanho, né? Então, vamos fazer igual na blusa, 30 carreiras. Então, é a mesma coisa que nós fizemos na blusa, ó. Porque você vai pegar, ó, os 318, que é o comprimento total, vamos tirar os 102 carreiras que você sabe que você vai usar na cava.
Então vamos aqui. 318 menos 102 carreiras que nós temos na cava. Então dá 216. Então seria 216 daqui a aqui. Temos que descontar a barra, como nós fizemos na blusa. Menos 30 carreiras, menos 30, igual a 186. Aí, 186. Então nós sabemos que aqui nós temos 186 carreiras. Sabemos que vamos colocar 60 pontos e tecer 186 carreiras para começar a fazer a cava. Agora nós temos que fazer os aumentos aqui, né? Porque a manga, ela começa com 60 e vai até 118. Então é a mesma coisa, nós vamos subtrair 60 pontos de 118, tá? Para saber quantos pontos nós vamos ter que aumentar. Então é 118 menos 60 pontos. Deu 58. Então eu sei que nós temos que, deixa eu pôr mais para cá para poder, que aumentar 58 pontos. Mas em dois lados. Então nós vamos ter que dividir isso por 2, para saber quanto que é em cada lado. Dividido por 2. Deu 29. Então nós sabemos que nós vamos aumentar 29 pontos desse lado e 29 pontos desse lado. Certo? Então, nós vamos aumentar de 1 em 1, que os aumentos são feitos de 1 em 1, né? Então, agora só falta a gente saber de cada quantas carreiras nós vamos ter que aumentar esses 29 pontos. Então, é bem fácil. Pega 186, que é o total de carreiras, divide por 29. 186 dividido por 29. Deu 6. E mais uns quebrados. Como eu tinha falado para vocês. Vocês podem esquecer isso aqui e fazer de 6 em 6, vai sobrar umas carreiras sem aumento. Ou então vou explicar como nós fizemos lá na cava. Então vamos à primeira diminuição. O primeiro aumento. Cada 6 carreiras aumentar 1 ponto 29 vezes. 29 vezes, né? Dando para ver aí, 29 vezes. E agora vai sobrar umas carreiras, né? Você depois, para você saber quantas carreiras vão sobrar, que não é necessidade, você vai seguir até o 186, onde você acabar os aumentos, você vai seguir. Mas você pode saber também, para ficar certinho, você pode saber. Você vai multiplicar o 29 por 6, que nós fizemos lá. 29 vezes 6, igual a 174. Então eu sei que na 174 vai acabar as diminuições, e eu vou seguir até a 186. Para saber certinho, eu vou pegar 174, deixa eu ver se está certinho isso aqui. 6 vezes 29, igual. 174 mesmo. Porque depois, se vocês forem conferir, eu fiz errado aqui, aí fica feio, né? Então, o que nós vamos fazer? Deu 174, é 186, que seria o total de carreiras. 186 menos 174, igual a 12. Isso, 12. Então, eu sei que vão sobrar 12 carreiras. Então, são 12 carreiras lisas, tá? Entendeu? Como nós fizemos no outro. Ou você pode fazer diferente. 48. Deixa eu dar só uma conferidinha aqui para ver se está tudo certo. 116 menos 60. Eu acho que é isso mesmo. Porque eu não quero que depois vocês façam a conta e dê errada. Porque como eu estou gravando, às vezes a gente se engana, né? 118 menos 60 igual a 58, isso mesmo, dividido por 2, igual a 29. É isso mesmo, 29 pontos. Estou conferindo que é para, se vocês quiserem fazer, dá certinho, né? Agora também você pode fazer assim, como eu fiz lá na frente, como eu expliquei para vocês, você pode fazer assim. Você pode fazer
Para assumir esses 12, você pode fazer cada 7 carreiras aumentar um ponto. 12 vezes, que para eliminar essas carreiras lisas que nós fizemos aqui em cima. E o restante das diminuições, então vamos ver quanto que vai restar. 29, que eram 29 vezes, menos 12, porque eu já fiz 12, então sobrou 17. E continuo cada 6 carreiras, que seria o que está essa diminuição, mais um ponto, 17 vezes. Então, 17 com 12 dá igual a 29. 29 vezes. Então, ou faz assim, ou faz assim. Eu acho que é melhor fazer assim, porque não complica tanto, você não precisa ficar contando tanto. Mas tem gente que é muito exigente. Isso não dá diferença nenhuma na peça. Tem gente que é muito exigente. Mas é isso. Então, esse é o esquema da blusa manga raglan, simplificado, porque daqui você vai poder fazer outras peças. Tanto peça ombro a ombro, que lógico que o ombro a ombro a cava vai ser menor, porque a cava não vai ser tão grande assim, vai ser. Então, esse aqui, e você fazendo desse jeito, você vai fazer qualquer tipo de peça. Com decote canoa, decote redondo, decote V, aí é a gosto do freguês, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, põe aí nos comentários. E se puder deixar o seu like para ajudar o canal e compartilhar, tá bom? Muito obrigado e uma boa noite para vocês.